Muito boa tarde, estamos começando mais um podcast aqui diretamente da Expo Empreender Baixada 2023 em Nova Iguaçu. Rapaz, tô gostando demais desse negócio, que é um podcast em cima do outro. E só gente fera. Só gente fera, exatamente, cara. Olha, só gente boa. É muito legal a gente estar aqui, dessa vez com o mestre do varejo aí, o cara que domina os negócios na prática e vai fazer um lançamento aqui exclusivo do livro, Joedir. Cara, que honra estar aqui. Ele esperou a gente pra fazer esse podcast, que ele já tava indo embora. A gente segurou ele ali, poxa, por favor, 20 minutinhos. Aí ele ficou aqui pra conversar com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui sentado hoje com a gente. Fala um pouquinho, Joedir, um pouco da quem é o Joedir, pra a galera conhecer. Eu sei que muita gente já te conhece do Brasil inteiro, que você roda esse Brasil aí palestrando e dando aulas também. Fala um pouquinho do Joedir, se puder contar um pouquinho dessa trajetória aí, sei que é grande, mas como é que a gente pode conhecer o Joedir aí? Bom, é um prazer muito grande estar aqui falando principalmente sobre varejo. É minha paixão, varejo. Eu tenho uma trajetória, durante 25 anos eu fui executivo de uma grande empresa, fui executivo da Petrobras, da BR Distribuidora, e aí me aposentei cedo, virei varejista e estou nessa jornada de varejo há mais de 20 anos. Também, e nessa área eu atuo de duas maneiras. Eu sou varejista, sou professor e consultor da área de varejo e também atuo na área de representação, que tinha uma carência muito grande quando eu entrei no varejo. Então, quando eu entrei no varejo, eu saí de uma Petrobras, onde tinha série de formação de pessoas, uma empresa muito bem estruturada, e fui para o varejo e eu não conseguia. Fui procurar um livro, não existia livro. Fui procurar curso, não existia curso. Então, nós montamos na FGV, onde eu sou professor até hoje, o primeiro MBA de varejo aqui no Rio de Janeiro. Como não tinha livro, eu comecei a escrever. Esse aqui é o meu 5º livro. E aí eu já tinha feito um mestrado. Eu fiz administração de empresas, ciências contábeis e economia. Fiz alguns MBAs no Brasil e no exterior. E tinha feito um mestrado em marketing. E aí eu resolvi fazer um outro mestrado em gestão estratégica de negócio e fiz um doutorado em administração com foco em gestão de varejo. Então eu sou talvez o único PhD em varejo supermercado no Brasil, entendeu? Hoje eu sou um pesquisador e estudioso de varejo e também hoje o meu produto é conhecimento, né? Então, eu levo todos os anos, já há 17 anos consecutivos, eu levo delegação de empresários brasileiros para o maior evento de varejo do mundo que ocorre em Nova York todos os anos, desde 1911. E agora já estou com a minha delegação pronta para 2024 e estaremos lá levando mais empresários brasileiros para trazer insights e inovações para os seus negócios. Olha, quando eu ouço, né, conheço muito pouco sobre varejo, mas quando eu ouço sobre varejo, sempre me vem um pensamento de que esse cara tem que ter um coração forte, porque é muito trabalho, são muitos desafios, né? E você que está com essa trajetória toda e conhece muito bem, além de pesquisador, o que você poderia dizer para a gente aqui as principais dores que você vê do varejo hoje e como que você já dá dicas para solucionar as principais dores que você mais escuta das pessoas que trabalham com varejo hoje no Brasil? O varejo, para você ter uma ideia, 63% do PIB brasileiro vai para o consumo das famílias, tá? Consumo de bens e de serviços. E consumo de bens, tirando automóveis e combustíveis, representa 2,14 trilhões de reais, ou 21,6% do PIB brasileiro, é quanto o varejo, tirando combustíveis de automóvel, quanto o varejo brasileiro representa. Só o varejo de bens. Então, é de suma importância, a gente representa 21,6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza produzida pelo país, mas se você for botar nível de empregos gerados, mais de 40% dos empregos estão sendo gerados no varejo, que é composto por pequenas empresas. 95% das empresas são pequenas empresas. Apesar da gente ver as grandes empresas varejistas, material de construção, você tem as grandes marcas, o segmento de moda, você tem as grandes marcas, mas isso é um percentual muito pequeno
do consumo do Brasil. Então, o varejo é extremamente importante e ele tem hoje 3 desafios básicos. Eu até fiz uma palestra, ainda agora eu estava mencionando. Você tem 3 desafios básicos hoje do varejo. Tem que estar em todos os canais. Ou seja, o que é canal de venda? Antigamente eu comprava numa loja ou eu comprava tipo catálogo. Hoje você não escolhe mais o canal. A empresa precisa estar disponível em todos os canais. Nós somos assim. Como é que a gente compra hoje? Você vai comprar qualquer produto, você entra na internet para ver preço, né? Depois da internet, tu vê prazo de entrega. Aí tu faz uma série de comparações. Aí você pode comprar na internet. Às vezes você está no computador, saiu, você continua comprando pelo aplicativo lá no seu smartphone. Aí eu vou passar na loja. Tu passa na loja, compra, né? Ou compra pela internet e entrega na loja. Então, hoje não existe mais o canal de compra. Eu compro da marca e ela tem que estar disponível em todos os canais pelos quais eu compro. Se ela não tiver, eu vou para outra. Então, esse é um dos grandes desafios. O varejista tem que estar em todos os canais. Tá? Tem mais 2. É melhorar a experiência de compra, porque o atendimento no Brasil ainda é ruim, né? Você vai nas lojas e você vai ver a qualidade do atendimento. Antigamente, se você ia numa loja, era mal atendido, mas você não tinha jeito, só tinha aquele mês, você tinha que voltar lá para comprar. Hoje você não precisa mais ir à loja. Então, a loja hoje precisa... o cliente hoje, ele só vai à loja se ela merecer ser visitada. Então, a experiência de compra, que não é só o atendimento, é muito mais do que o atendimento, é fundamental hoje. E para o pequeno varejista, como é que ele pode concorrer com grandes? Para evitar que compre pelo e-commerce, pela internet? Criando um relacionamento com seu cliente. E esse relacionamento dar-se-á através da qualidade do atendimento, do produto. Ou seja, o papel hoje do pequeno é construir relacionamento com o cliente. A compra passa a ser o resultado do relacionamento que você constrói. Num ponto que é chave, né? Hoje você entra na internet, você pode comprar praticamente o que você quiser. Mas você ainda tem aqueles locais que você vai pelo Joedi. Caramba, ele me atende tão bem que eu não deixo de comprar aqui de jeito nenhum, porque o atendimento dele é diferenciado. Tudo que eu tenho de dúvida, ele resolve. Na internet, talvez eu não tenha com rapidez essa resolução. Então, assim, o modelo que falam tanto hoje, né? O modelo Disney de encantar o cliente, talvez devesse ser uma prática normal no mercado. Mas o Brasil ainda sofre muito com esse problema de atendimento. Você acha que a gente tem alguma forma de resolver ou amenizar esse problema? Como é que você enxerga isso? Olha, hoje ou você melhora a experiência de compra ou você vai ficar sem cliente. Acho que agora quem não foi pelo amor vai pela dor, né? Então, eu acho que agora todo mundo vai ter que se preocupar com o atendimento. Qual é um dos grandes problemas hoje? É que atendimento depende de pessoas, né? E pessoas, hoje, nessas novas gerações, hoje é a única sociedade, né, que está convivendo com 5 gerações diferentes. Nós temos os boomers, que são nascidos até 64, os milênios, ou a geração X, que é o nascido de 65 até 80, a geração Y, que é nascida de 65 até 90 e pouco, a Z, que vai até 2005, 2010, e depois a geração Alfa. São 5 gerações convivendo. Cada geração com um perfil diferente. Então, o que ocorre no varejo? Você tem, normalmente, o proprietário, estou falando do pequeno e médio, normalmente ele é de uma classe... Quando não é os boomers, que nasceu até 64, ele nasceu até 82, com uma geração totalmente diferente de quem está trabalhando nas lojas hoje, que é a geração nascida a partir de 82 e a partir de 90 e pouco. Então, esse conflito entre o patrão e o empregado, tá, gera uma deficiência, uma insatisfação grande dos trabalhadores. E você não vai proporcionar uma boa experiência de compra se você não tiver os seus funcionários satisfeitos. Porque o que acontece?
Se eu não tiver, quem proporciona a experiência de compra são as pessoas. Então, se eu não tiver as pessoas motivadas, né, no seu trabalho, ele não vai atender bem o cliente. E se não atender bem o cliente, o meu negócio não prospera. Então, é um recado que eu deixo. Não tem jeito, o varejo é dependente das pessoas. As novas gerações pensam e agem de determinada forma e não vão se adaptar aos nossos hábitos. Então, a recomendação que eu deixo é que o proprietário vai ter que se adaptar a essa nova realidade, que o empregado que ele tem hoje não é o perfil que ele tinha há 10, 15 anos passados. Aula, né, cara? Em pouquíssimos Pouquíssimo tempo, que mentoria. É uma aula. E assim, ó, Joedir, eu vou tocar no assunto talvez polêmico, né? Fica à vontade de querer responder ou não, que eu não sei como é que isso pode impactar o nosso varejo e se isso pode ser positivo ou negativo. Não sei como é que você enxerga, por exemplo, aquelas compras de outros países, principalmente da China, por exemplo, né? Que vem com produtos muito baratos, essas grandes plataformas ali, que por alguns vê como uma certa ameaça pelo valor muito baixo que eles cobram, né? Você não consegue, às vezes, pelos custos altos que tem aqui no Brasil de impostos, de todas as obrigações que uma empresa precisa ter, obrigações trabalhistas e previdenciárias também. E, às vezes, é difícil o cara ter uma margem muito pequena, embora, às vezes, não tenha muito por onde correr no varejo. Como que você vê esse grande crescimento também das importações, facilidade nas importações da China, de outros países que vendem muito barato? Como que você vê no impacto no varejo no Brasil hoje? Isso tem um impacto gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, a Shein, que você não vê uma loja, ela já fatura mais que a Renner. O faturamento da Shein é maior do que o faturamento da Renner. As três juntas, Shein, só para você ter uma ideia de números, a Shein fatura 6% do e-commerce brasileiro, a americana fatura 2%. Só para você ter uma ideia, né? Então você tem três, você tem a Shein, tem a Shopee e tem a AliExpress. Essas três empresas, elas hoje faturam um valor absurdo e muito concentrado no segmento de moda. Eu estava participando na Associação Comercial do Rio de Janeiro, da qual eu sou vice-presidente e presidente do Conselho de Varejo, e um debate sobre esse tema. E estava presente o pessoal do Ministério da Economia, hoje o Ministério da Fazenda, e o pessoal da Receita Federal. E aí eu levantei uma questão, por isso que eu estou à vontade para falar sobre isso, sem problema. Eu levantei a seguinte questão: o problema da isenção dos $50, tá? Os $50, se você fizer a 5, dá R$250. É o ticket médio, próximo do ticket médio das compras de roupa no Brasil. Então, significa o seguinte: se você mantiver essa isenção, você vai transformar o Brasil, e tem uma coisa que se chama justiça tributária, né, que um dos princípios da tributação é a justiça tributária. E não está existindo justiça tributária, porque essas empresas que não geram emprego aqui com produção, com nada, estão vendendo produto isento de imposto, enquanto o empresário brasileiro, para vender o produto no mesmo valor, está tendo que pagar imposto. Isso é uma incoerência, tá? E, obviamente, isso vai ter que ser revisto, porque, senão, você vai alimentar emprego que não é nem na China mais, porque a China, hoje, esses produtos já são fabricados, que a China está com um custo de produção alto, já está fabricando na Indonésia, fabricando em outros países lá fora. Então, nós estamos aqui gerando emprego em outros países. E eu falei para o pessoal, principalmente da Receita Federal, dizendo o seguinte: olha, se vocês estão pensando que isso só vai prejudicar os empresários, vocês estão muito enganados, porque essa fatia de imposto, ele vai faltar daqui a pouco para a escola, para a segurança, para a saúde, porque o governo não gera recurso, o dinheiro é da população. Se eu estou comprando um produto e não estou pagando imposto, daqui a pouco vocês vão ter o déficit público enorme e não sabem por que está acontecendo. Por quê? Porque isso está vindo, né? Essa grande massa que paga imposto hoje vai deixar de pagar com a importação. Então, esse é um problema sério que o país está passando e vai ter que fazer alguma coisa. Já fizeram alguma coisa,
porque ele é válido de pessoa física para pessoa jurídica, ou pessoa física para pessoa física. E a pessoa jurídica lá de fora está vendendo aqui para pessoa física. E mais, não tenho provas, mas o que dizem é que tem pessoa física vendendo para pessoa física aqui no Brasil, que na verdade não é pessoa física. Então são duas coisas. Uma é que tem pessoa física vendendo e na verdade não é pessoa física. E segundo, que os preços que custa, imaginar, $50 pode estar vindo 200, né? Porque o preço que colocam lá não é o preço que cobra do cliente. Aí cobra um preço do consumidor brasileiro e manda a nota com um valor menor, subfaturando. Então, todos esses aspectos, ele é extremamente danoso ao varejo, mas não só ao varejo. Principalmente, daqui a pouco, vai começar a faltar recursos para a educação, para a saúde, se a gente começar a dar isenção, porque nós já vimos aqui que 63% do PIB do Brasil vem do consumo das famílias. Se você começa a trazer esse consumo da família todo sem pagar imposto, a conta vai chegar daqui a pouco. Que aula, gente. Dá vontade de continuar aqui te ouvindo até anoitecer. A galera tá gostando ali, vai ser bom, né? Cara, que incrível, que conhecimento. E que forma didática, coisa de professor, simples, né? Simples. Agora sim, só pra gente encerrar também, porque seu tempo é precioso, conta um pouquinho desse livro aí. O que a pessoa encontra ao ler esse livro aí? Se puder mostrar na câmera também. A qual câmera eu mostro? Essa aqui, ó. Esse livro, a história desse livro é o seguinte. Eu, em 2022, levei uma delegação, como eu levo todos os anos, lá para esse evento de Nova York, da NRF, que é a Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos. Esse é um evento que ocorre desde 1911 e mesmo nos períodos de guerra nunca deixou de ser realizado. O único ano que não teve foi em 2021, devido à pandemia. Em 2022 eu fui e o tema básico que foi apresentado foi o metaverso. E aí tive que aprender metaverso assim uma semana, porque todo mundo me entrevistando para falar sobre metaverso. E eu estava fazendo uma apresentação sobre o que tinha acontecido em Nova York na Associação Comercial de São Paulo. E aí o professor Roberto Macedo, um ministro que foi reitor da USP, uma figura icônica no meio acadêmico, me perguntou: professor, como é que o pequeno empresário, o pequeno e médio empresário implanta o metaverso no seu negócio? Eu parei, pensei, falei: professor Roberto, eu tenho certeza que antes dele pensar em implantar metaverso, ele precisa fazer o básico bem feito. E ele falou: e o que é o básico bem feito? Eu disse: olha, ele precisa ter uma boa gestão financeira, uma boa gestão de produto, estoque, margem, giro, saber precificar o produto, uma boa gestão de visual merchandising, ter uma loja arrumada, bonitinha, com os preços, promoções claramente identificadas, ter uma boa experiência de compra, ter uma boa estratégia, definir qual é a estratégia, com sua missão, visão, valores, propósito, saber quem são seus concorrentes, quem são os seus fornecedores. E são 7 variáveis básicas. E eu voltei a escrever esse livro e lancei no final de 2022 eu lancei esse livro, que é o Básico Bem Feito. Ou seja, as 7 variáveis que qualquer gestor ou empresário precisa fazer bem feito antes de pensar em tecnologias ou ações disruptivas. Excelente. O básico bem feito hoje passa a ser a grande inovação. Ou seja, sem firula, sem querer inventar a roda, fazemos o que às vezes a gente fica se iludindo, né? E fica, cara, não, precisa criar o negócio hoje. Não, o básico bem feito, né? O pessoal brincava com o basquete, né? O back to basic, né? Vou voltar ao básico. E aí, é excelente. Como é que a gente consegue encontrar esses livros aí? Onde estão sendo vendidos? Esse livro está disponível em todas as livrarias, tá? E também ele está no formato e-book. Também está no formato e-book. Depois vocês põem lá no final o site da jtbconsultoria.com.br, que é a minha empresa de consultoria.
que lá no site ele consegue comprar o livro, consegue... E quem quiser comprar, manda lá tem os contatos e eu mando autografado, entendeu? Ele custa R$ 89,00, faz um Pix e o correio fica por minha conta. O importante não é o valor, o importante é a gente disseminar conhecimento que hoje é bastante carente, principalmente no varejo. Mestre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma aula aqui em 5 minutos, 10 minutos. E esperamos poder contar com o senhor numa outra oportunidade para a gente debater sobre esse tema que é muito importante para o nosso país. Muito obrigado, de verdade. Cara, eu tô muito feliz porque foi um assunto muito legal, a gente abordou de uma forma muito maneira. Muito obrigado, de verdade, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês, se vocês precisarem. Conhecimento é um bem que tem que ser compartilhado. Não vale você ter conhecimento e não compartilhar, né? E eu sempre brinco que o professor é o único profissional que compartilha o bem mais importante da sociedade, que é o conhecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Isso aí, pessoal. Agradeço demais e até a próxima. Esse é o nosso Me Conte Podcast do Expo Empreender Baixada 2023. Um abraço.